como as experiências de leitura e escrita, vivenciadas pelo adulto e pela criança, que define o grau de letramento, interferem no processo de aquisição da linguagem escrita por parte da criança. Bem, na aula de hoje, nós organizamos então a nossa reflexão a partir do aprofundamento de alguns aspectos. Então, nós vamos discutir as condições de domínio, as condições de produção, as condições de autoria e o conceito de letramento. Assim como, no caso do entendimento e da análise da aquisição da oralidade, também para entender o processo de aquisição da linguagem escrita, nós estaremos nos baseando em modelos interacionistas de linguagem. Bem, para começarmos a nossa análise, é importante deixar claro de saída um pressuposto que nos orienta. A ideia de que a criança, antes mesmo de saber ler e escrever, ela já tem uma série de conhecimentos em relação à linguagem escrita. Ou seja, o processo de aquisição da linguagem escrita, ele não se inicia a partir do momento que a criança entra no processo de escolarização e também não se inicia a partir do momento que a criança começa a dar evidências de que ela sabe ler e de que ela sabe escrever. Antes disso, o processo de aquisição da leitura e da escrita já se iniciou. Assim como nós pudemos ver que o processo de aquisição da fala também se inicia a partir do momento que a criança nasce. Isso também acontece em relação à aquisição da leitura e da escrita. A criança sabe sobre a escrita antes de saber ler e escrever. E esse saber, primeiro, é parte de um processo que passa pelo segundo, e nele não se detém. Bem, o que a Cláudia Lemos está colocando é que a aquisição da leitura e da escrita, ela não acontece e nem deve ser só evidenciada a partir da produção escrita ou da própria leitura. Então, se não é isso só, se o conhecimento que a criança tem sobre a linguagem escrita, ele é anterior à sua leitura, à possibilidade efetiva de ler e de escrever, o que seria então? Que evidências, que aspectos que poderiam deixar claro para nós, que poderiam nos dizer a respeito do conhecimento que a criança tem sobre a leitura e a escrita antes mesmo de estar conseguindo ler e escrever? Para a gente poder analisar esse aspecto, vamos desenvolver algumas ideias. A primeira ideia refere-se ao fato de como a escrita se torna para o sujeito foco de atenção e interesse. Bem, então aqui o que nós estamos dizendo? Que para poder compreender que conhecimento que, por exemplo, uma criança de 2 ou 3 anos tem a respeito da leitura e escrita, nós temos que buscar, compreender e investigar se a escrita é ou não é foco de interesse para essa criança. Se a criança tem a escrita como um valor importante, como um valor social. Então, se as experiências que essa criança compartilha com os adultos e com outras crianças do meio que ela vive, tornam a escrita um objeto significativo, uma linguagem significativa ou não. Então, o conhecimento da criança, ele vai ser colocado e vai ser traduzido neste interesse que ela tem ou não tem em relação aos objetos escritos, em relação aos livros, aos gibis, a tudo que aparece escrito aí no mundo que rodeia a criança. Bem, a segunda ideia refere-se ao fato de como sujeitos constituem diferentes usos, sentidos e funções sociais frente à escrita. Veja, então, primeira coisa é se ela tem interesse pela leitura e pela escrita, pelos objetos escritos. A segunda coisa que nós estamos acrescentando aqui é que, uma vez tendo interesse, para que ela acha que serve ler e escrever? A leitura e a escrita fazem parte do cotidiano dela com que função? Existe uma função única, exclusivamente escolar, ou a criança compartilha de experiências onde a leitura e a escrita tem outras funções a não ser fazer prova, passar de ano, fazer lição. Como, por exemplo, um momento de lazer, uma troca com o pai, uma troca com a mãe, como, por exemplo, a troca de informações, como, por exemplo, a comunicação entre pessoas que estão distantes a partir de cartas. Ou seja, de que forma que a escrita, ela intermedia as relações sociais
que a criança compartilha. Quer dizer, nesse aspecto, assim como a gente já colocou, né, a partir da enquete, nós podemos observar que existem diferenças gritantes entre as crianças. Ou seja, crianças que a escrita atribui, né, sentidos amplos e complexos para elas, e crianças onde o sentido da escrita está absolutamente restrito à função escolar. Bem, a terceira ideia refere-se ao fato de como as relações entre práticas discursivas orais e escritas são processadas. Para que a escrita se torne interesse da criança, para que a criança adquira, né, a noção das diferentes funções sociais que a leitura e a escrita têm, tudo isso, né, vai depender de como, a partir da oralidade, né, e, portanto, da fala dos adultos e de outras crianças que participam da formação, né, dessa criança, a escrita vem sendo apresentada. Quer dizer, não basta só as experiências exatamente que ela tem com a leitura e a escrita enquanto objeto. É fundamental nós compreendermos e investigarmos e tentarmos entender, para cada caso, para cada criança, como que a partir das falas, né, dos sentidos que são atribuídos à leitura e à escrita, a partir da fala das pessoas que compartilham as experiências de leitura com a criança, a escrita vai tomando ou não um valor social significativo e vai se apresentando ou não para a criança, né, como uma linguagem importante que aponta para um crescimento, que aponta para uma autonomia. Bem, e por último, a ideia de como são constituídas as possibilidades e os limites de produção e interpretação textual. Veja, essa última ideia, ela sintetiza o que nós estamos falando, em que medida, né? O que eu falei para vocês é que as crianças podem ter diferentes interesses em relação à leitura e escrita, ou seja, a leitura e escrita pode ou não ser objeto de interesse por parte da criança. Colocamos que as crianças podem atribuir funções e valores sociais distintos em relação à leitura e escrita. E esses valores, eles vão ser incorporados pelas crianças a partir das experiências que elas têm de leitura e de escrita. E o que nós estamos colocando agora por último é que, dependendo então de como isso acontece, né, dependendo de como as condições de leitura e de escrita vão ser vivenciadas pela criança, essa criança vai ter uma determinada condição para poder aprender a ler e escrever. Então, esses aspectos, né, que nós estamos discutindo, na verdade, eles seriam os pré-requisitos para que a criança possa ter um processo de aquisição adequado, que evolua de uma maneira satisfatória. Então, veja, esses aspectos que nós estamos tratando aqui, eles não referem-se estritamente à possibilidade da criança ler e de escrever. Eles referem-se muito mais aos sentidos, às funções, aos valores, à importância que a leitura e a escrita vai assumir na vida de uma criança e como que esses valores eles são distintos, ou seja, existem crianças que compartilham de experiências a partir das quais a escrita é uma modalidade de linguagem bastante importante, bastante significativa. Existem outras que elas têm uma relação muito restrita, distante, e a linguagem escrita efetivamente não é algo de seu interesse. Esse aspecto, ele faz totalmente a diferença. Quer dizer, esse aspecto que nós estamos chamando das condições de produção, das condições de domínio, de aprendizado da leitura e da escrita, faz a diferença total no processo de aquisição da leitura e da escrita das crianças. Conceito de letramento. Com certeza vocês já ouviram, né, essa expressão, esse termo, letramento, e ele diz respeito exatamente ao que nós acabamos de discutir. Ou seja, as condições de domínio da leitura e da escrita por parte da criança, elas referem-se ao grau de letramento que essas crianças têm. E esse grau de letramento, ele vai ser constituído e se diferenciar a partir das experiências de leitura e de escrita que essas crianças compartilham no contexto escolar, na comunidade em que vivem. Então, a gente poder identificar o grau de letramento, ele extrapola aquela noção, né, da codificação e da decodificação, uma vez que ele diz respeito à forma como a criança se relaciona com a linguagem escrita, ao vínculo que ela tem, às experiências que ela tem com a linguagem escrita. Para aprofundar esse conceito, a discussão em torno do letramento, vamos escutar mais um pouco o que diz a linguista Cláudia Lemos.
Dos diferentes modos de participação da criança nas práticas discursivas orais em que estas atividades ganham sentido. É o modo de participação da criança ainda na oralidade, nestas práticas de leitura e escrita, dependentes do grau de letramento familiar. E acrescentaríamos da instituição escolar e ou pré-escolar em que a criança está inserida, que lhe permite construir uma relação com a escrita enquanto prática discursiva e enquanto jogo. A partir das colocações da Cláudia Lemos e do que nós discutimos até agora, fica claro que o acesso da criança em relação ao material escrito, a livros, a revistas, a jornais, não é suficiente para que a criança adquira a leitura escrita. É fundamental que essa criança compartilhe experiências significativas com adultos, com pessoas mais experientes na leitura e na escrita, para que essas pessoas atribuam um sentido e ajudem a criança nesse processo. Então, a ideia de que o acesso é suficiente, ela não é compartilhada por nós, né? Pelo contrário. Como mostrar à criança que é possível que a escrita e a leitura façam parte da sua vida de forma prazerosa? Bem, aqui está posto, né, nessa questão um desafio para nós educadores, para nós terapeutas que trabalhamos aí com a aquisição da leitura e da escrita. Veja, vocês sabem, nós podemos acompanhar, né, em relação a crianças um pouco maiores, crianças de 10, 11, 12 anos, em relação a adolescentes, a adultos também, como existe aí o predomínio de uma relação negativa com a leitura e com a escrita, né? Se nós fizéssemos uma enquete, perguntando para as pessoas se elas gostam ou não de ler, se elas gostam ou não de escrever, o que nós vamos acompanhar é que a grande maioria, ou seja, a grande parte da população, né, brasileira, não tem uma boa relação com a leitura e com a escrita. Então, e o que nós estamos colocando, né, e o que nós colocamos na nossa primeira parte da aula, é que sem a leitura e a escrita, né, se tornar um objeto de interesse por parte da criança, o processo de aquisição ele fica comprometido. Bem, aprofundando um pouco mais a reflexão em torno desse aspecto, vamos então levantar uma outra questão. Como pode formar leitores aquele que não é ele mesmo um leitor? Veja, colocamos a primeira ideia da importância, da necessidade da criança ter prazer na prática da leitura e da escrita. Colocamos que para que a criança tenha prazer em ler e escrever, é fundamental que o adulto ensine a criança a ter prazer na leitura e na escrita. Mas aí vem uma questão, vamos dizer, um grande problema, né, que a educação brasileira tem que enfrentar, que é o fato dos professores, em geral, não terem prazer na leitura e na escrita. Ou seja, eles não se constituem efetivamente como leitores e como escritores. Como lidar com essa questão? Como lidar com essa realidade? Veja, o desafio aqui que eu estou colocando é que qualquer pessoa, qualquer profissional que acompanhe o processo de formação da criança, ele deve pensar sobre isso e ele deve buscar formas de mudar a postura dele frente à leitura e escrita. Por que ele deve? Porque se ele não fizer isso, ele não está apto, ele se encontra bastante limitado para poder conduzir uma criança, acompanhar uma criança no seu processo de aquisição da leitura e da escrita. Veja, uma outra questão, né, que cabe a nós educadores, né, nos colocarmos, é como se ensina a escrever textos aquele que não os escreve junto com a criança. O que eu estou colocando com essas questões, né, o que nós estamos sugerindo que vocês pensem a partir dessas questões, é que o domínio, o sucesso da criança em relação à aquisição da leitura e da escrita não depende só dela. Pelo contrário, né, nós estamos mostrando que depende muito, né, da forma como o adulto se coloca em relação à criança, especialmente nas práticas de leitura e de escrita. Mais uma questão é importante nos colocarmos para refletir um pouco ainda em torno do papel do adulto nesse processo. Como compartilhar com a criança uma experiência linguística autêntica sem ter uma vivência pessoal significativa e prazerosa com a leitura e a escrita? Ou seja, essa questão sintetiza as outras, né? Como eu posso compartilhar com alguém algo que eu não vivencio? Como que eu posso compartilhar com alguém algo que eu não possuo? Então, o sucesso e o processo, né, de aquisição da leitura e da escrita, ele tem que ser pensado como um processo compartilhado e
Portanto, né, num primeiro momento, o educador, o profissional que se dispõe, que opta, né, em participar desse processo, ele deve fazer uma reflexão pessoal em relação à forma como ele se coloca com a leitura e com a escrita, as experiências de leitura e de escrita que ele tem, verificando, né, que essa forma de relação e essas experiências não são significativas, ele deve, sem dúvida nenhuma, operar sobre ele mesmo mudanças para que ele possa passar a ter prazer e para que ele possa se constituir também como um leitor e como um escritor, e só assim para que ele possa ensinar a criança a se constituir como leitor e escritor. Retratando, né, essa experiência significativa com a leitura e escrita, nós optamos em trazer para vocês um poema escrito por uma estudante norte-americana chamada Kate Shum. Então vamos observar esse poema e depois discutir um pouquinho a respeito dele. O que é letramento? Letramento não é um gancho em que se pendura cada som enunciado. Não é treinamento repetitivo de uma habilidade, nem um martelo quebrando blocos de gramática. Letramento é diversão, é leitura à luz de vela ou lá fora à luz do sol. São notícias sobre o presidente, o tempo, os artistas da TV, ou mesmo Mônica e Cebolinha nos jornais de domingo. É uma receita de biscoito, uma lista de compras, recados colados na geladeira, um bilhete de amor, telegramas de parabéns e cartas de velhos amigos. É viajar para países desconhecidos sem deixar sua cama e rir e chorar com personagens, heróis e grandes amigos. É um atlas do mundo, sinais de trânsito, caças ao tesouro, manuais, instruções, guias e orientações de bulas em remédios, para que você não fique perdido. Letramento é, sobretudo, um mapa do coração do homem. Um mapa de quem é você e de tudo que você pode ser. Nós trouxemos esse texto aqui porque ele deixa evidente, né, que aprender a ler e escrever significa muito mais do que codificar e decodificar palavras, frases. Ele significa um estado, né, uma possibilidade de ser, de se inserir nas práticas sociais, de se inserir na vida. E, infelizmente, né, essa relação com a linguagem escrita são poucas pessoas que podem ter, uma vez que, em geral, nós só escrevemos para ser avaliados, nós só escrevemos em contextos aí escolares e dificilmente nós temos uma vivência da leitura e da escrita prazerosa e significativa. O papel do educador, então, seria, primeiro, participar do processo de aquisição da leitura e da escrita não como um informante, mas como um co-construtor desse processo, como um coautor, tanto no momento da escrita quanto no momento da leitura. Seria poder compartilhar do seu prazer em ler e escrever com a criança. Viver, então, situações significativas de leitura e escrita, onde ele e a criança alternassem aí os seus papéis de leitores e de escritores. Atribuir sentido àquilo que a criança escreve e àquilo que a criança lê, independentemente se a forma, né, o produto final está adequado ou não aos padrões gramaticais, aos padrões ortográficos. Também em relação à escrita é fundamental que o adulto leia aquilo que a criança escreve e busque sentidos, porque o que ela escreveu, independente de estar adequado ao padrão, de já poder reproduzir um padrão, tem sentido. E conforme ele vai atribuindo sentido a essa escrita, a criança vai se sentindo autor, vai se sentindo escritor e leitor. Veja, assim como eu acabei de colocar, o educador, ele também deve aceitar os diversos tipos de texto que a criança produz e os diversos tipos de texto que a criança quer ler. Né? Eu falei para vocês, vamos aceitar a forma como ela escreve, ou seja, as letras que ela usa para escrever determinadas palavras, a estrutura que ela é capaz de usar para escrever uma frase, para escrever um texto. Além, então, de aceitar a forma e de buscar sentidos e de compartilhar a produção desta forma de escrita, também é fundamental que o educador aceite se a criança quer ler uma piada, se a criança quer ler uma carta, se a criança quer ler uma notícia de jornal, quer dizer, os diferentes textos que a criança deseja ler e os diferentes textos que ela é capaz de produzir. Como a criança, ela se constitui autora de suas produções de leitura e de escrita.
Bem, desenvolvendo um pouco mais essa ideia, é importante nós entendermos, né, que saber ler e escrever é ter a possibilidade de fazer a leitura, por exemplo, de diferentes tipos de texto. Então, é aquela pessoa que consegue, de alguma forma, ser leitor de um texto informativo, de um texto argumentativo, de um texto descritivo, ou seja, que consiga transitar e consiga ler e escrever diferentes tipos de texto. Também, para a gente se considerar efetivamente um leitor e um escritor, é fundamental que nós possamos entender aspectos em torno da questão da leitura e da escrita. Ou seja, de que a possibilidade de acesso da leitura e da escrita não é de todos, de que diferentes profissões, diferentes grupos sociais têm relações e acesso diferente à leitura e escrita, enfim. Ser um leitor e ser um escritor, além de então significar, né, fazer uso efetivo dessa modalidade de linguagem, também significa poder pensar sobre o que ela representa na nossa sociedade. Quais são as pessoas que têm acesso, quais são as pessoas que não têm acesso, quais são os aspectos políticos, culturais que estão envolvidos no domínio ou no não domínio da leitura e da escrita por parte de diferentes pessoas. Bem, feitas essas considerações, é fundamental que a gente entenda que a criança, para que ela possa dominar a estrutura gramatical, dominar a estrutura ortográfica, conseguir escrever um texto com coesão e coerência, é fundamental que ela se considere autora, no momento em que ela lê e no momento que ela escreve. Ou seja, é fundamental que o adulto que acompanha a criança, né, nas suas primeiras atividades de leitura e de escrita, né, nos seus primeiros anos aí de aquisição, ele reconheça na criança alguém que está lendo e alguém que está escrevendo, mesmo que essa criança ainda não tenha o domínio efetivo da norma linguística. Óbvio, né? A criança que está aprendendo a ler, ela ainda não tem o domínio da leitura e da escrita totalmente. Agora, esse fato não impede, muito pelo contrário, né, que o educador ou que os adultos que acompanham essa criança reconheçam nela alguém que já está lendo e alguém que já está escrevendo. Ser reconhecido e reconhecer-se na posição de autoria representa um divisor de águas entre os sujeitos que fazem uso efetivo e significativo da linguagem escrita, daqueles que estabelecem uma relação restrita e restritiva com a mesma. Enfim, práticas e condições de produção distintas se efetivam caso o sujeito assuma ou não tal posição. O que eu estou colocando nessa ideia é que a criança, né, ou o adulto, se colocar ou não como autor do seu texto, representa um divisor de águas aí. Enfim, a pessoa que se coloca como autora de um texto, ela vai ter uma produção completamente diferente da pessoa que não se coloca como autora do seu texto. A pessoa que lê e se coloca como um leitor ativo, né, do texto que está lendo, e portanto autor também daquela leitura, vai fazer uma leitura muito diferenciada daquele que não se coloca dessa maneira. Enfim, a condição de autoria, assumir ou não essa posição, faz a diferença em relação ao resultado, ao produto final de um texto escrito ou então de uma leitura feita por parte, né, da pessoa que se coloca de uma maneira ou de outra, tá certo? Vamos ver como essas diferenças acontecem a partir de dois exemplos aí que eu tomei para poder estar discutindo com vocês. Aqui nós vamos estar tendo duas produções de crianças, uma onde nós vamos poder estar observando que ela se coloca de uma forma muito mais efetiva, né, se reconhece como autora, e uma outra criança que a gente diz que assume um papel de um copista. Ou seja, você percebe na produção dela uma posição muito tímida de autoria na sua escrita. Ou seja, ela na verdade não se coloca, né? Ela tenta reproduzir frases prontas e atender a alguma expectativa aí. Mas vamos ver como que isso acontece aqui a partir desses dois exemplos. Bem, então aqui nós temos o texto de uma criança, né? Nós estamos aí denominando essa criança com a inicial do nome, né? Com a letra K. É uma criança da segunda série, ela está inserida na rede pública e essa criança tem 8 anos. Foi proposto a essas duas crianças que elaborassem um texto cujo tema fosse a água, né? Esses textos foram escritos na semana aí, né, que
esteve se pensando, se comemorando, né, o Dia Internacional da Água, e as crianças escreveram textos bastante diferentes, reveladores do que a gente estava dizendo aí, da diferença, né, de posicionamento em relação à autoria. Bem, então a criança que a gente está chamando de K escreveu o seguinte: a ideia era que elas escrevessem um cartaz para poder passar para as pessoas aquilo que elas pensam sobre a importância da água. Então a primeira criança escreve: atenção, a água é um ouro muito importante para a nossa saúde. Querem saber? Se você não beber água 4 dias, você morre. Mas se você ficar sem comer, você não morre, mas fica fraco. A água é muito importante porque ela dá saúde e fortalece o seu corpo e dá energia. E cuide da água, ela é um ouro. Bem, antes da gente começar a analisar exatamente, né, o que a criança escreve nesse texto, observem, né, como existem várias trocas ortográficas. A gente vai estar podendo observar isso depois mais no detalhe. Mas que, apesar dessas trocas, o sentido do texto, ele é absolutamente possível, né, de ser apreendido por quem lê esse texto. Como as trocas aqui, elas viram um detalhe na estruturação desse texto, né? Um texto que vocês podem perceber, ele tem uma coerência, ele tem uma coesão, ele produz um sentido no leitor. Vamos observar, então, agora partes desse texto e pensar sobre aquilo que a gente estava conversando em relação a como essa criança efetivamente assume um papel de autoria. Então, aqui no começo do texto, veja, a primeira coisa que a criança coloca é a atenção, né? Vamos pensar, então, a palavra atenção. Por quê? Porque ela quer que as pessoas, né, que passem e leiam esse texto percebam que tem algo importante escrito nele. Logo na sequência, ela escreve: a água é um ouro muito importante, certo? Veja, com esse enunciado, a criança ela fez uma associação, ou seja, ela criou uma metáfora, né, usou uma palavra, né, a palavra aqui, a água é um ouro. É lógico, a água não é um ouro, né? O que ela está fazendo? Ela está usando uma palavra que tem um sentido simbólico, uma metáfora. Quando ela faz isso, perceba, assim como quando ela escreve atenção, quando ela faz uma associação, quando ela cria uma metáfora, se a gente for observar um pouquinho mais abaixo, ela coloca: querem saber? Se você não beber água, 4 dias você morre. Veja, ela consegue, essa criança, imaginar um interlocutor e tenta estruturar o seu texto, né, desde a primeira palavra da chamada do texto, criando uma metáfora, ou seja, água é ouro, é alguma coisa muito importante. Depois ela tem um diálogo direto com quem está lendo. Querem saber? Olha, se você não beber água, você vai morrer. Quer dizer, o que ela faz com isso, né? É uma criança que consegue imaginar um leitor, cria estratégias no texto, usando palavras, usando uma estrutura, usando um discurso mais direto, né, que possa produzir no leitor um efeito mais forte, que é o efeito que ela espera. O que ela espera? Ela espera conseguir convencer o leitor, né, desse cartaz, de que a água é importante e de que a gente tem que preservar a água, valorizar a água. Veja como essa criança, ela vai trabalhando o seu texto, né, de uma forma até bastante criativa, e vai conseguindo, de alguma forma, atingir o leitor a partir dos sentidos que ela pretende. Vamos continuar lendo, então, né? Ela ainda diz: se você ficar sem comer, você não morre, né? Você fica fraco. Mas se você ficar sem beber água, você morre. E depois ela segue: a água é muito importante, porque ela dá saúde e fortalece o seu corpo e dá energia. Quer dizer, aqui, nesse parágrafo, uma informação, vamos dizer assim, mais científica, é onde ela está mostrando um conhecimento que ela tem sobre a importância da água, né? A água dá energia e a água fortalece, a água dá saúde. Veja quantos recursos essa criança usa. Essa criança usa uma linguagem figurativa lá no começo do texto, dizendo que a água é ouro. Depois essa criança, ela acaba apelando, né? Ela fala: olha aqui você, né? Ela começa uma frase dizendo: se você pensa, né? Ela chama a tua atenção. Depois que ela te convence, depois que ela te atrai, o que ela faz? Ela traz uma informação importante. A água dá energia, a água dá saúde, a água fortalece. E por último, olha que interessante, ela volta com a mesma ideia que ela abriu o texto. E cuide da água, ela é um ouro.
Ou seja, ela fecha o texto reafirmando, né, a importância que a água tem, usando aí uma linguagem figurativa, usando uma expressão que possa mostrar a importância da água. Então, o ouro aí, né, como algo que tem muito valor. Ou seja, espero que vocês tenham percebido como que essa criança se coloca na autoria do seu texto. Esse texto, provavelmente, é um texto escrito só por essa criança, né? Uma outra criança não escreveria um texto exatamente como esse, porque aqui tem a marca dessa criança, né? Da criança denominada, né, como K, da segunda série de 8 anos. É uma criança específica que escreve esse texto de um jeito onde a sua autoria aparece nas entrelinhas do texto. Vamos observar então agora o outro texto, né, que seria exatamente o contraponto dessa posição. Ou seja, uma criança que por algum motivo não consegue assumir efetivamente o lugar de autoria. A proposta feita para essa segunda criança foi a mesma, né, que ela escrevesse um cartaz para que pessoas pudessem ter acesso à informação, né, ao entendimento da importância da água. Ou seja, a mesma proposta, com crianças com a mesma faixa etária, produziram textos bastante diferentes. Vamos então ler agora esse segundo texto para a gente poder pensar um pouquinho sobre essas diferenças, sobre o tal divisor de águas que eu tinha colocado para vocês. Então vamos lá. Essa criança, ela é denominada então pela letra L, é uma criança também da segunda série, que tem 8 anos de idade. Então ela escreve: a água é importante, a água tem que ser limpa e a água faz bem para a saúde. Veja, se nós fôssemos fazer uma avaliação, né, adotando aí os princípios tradicionais, né, por exemplo, supervalorizando a gramática e a ortografia, nós poderíamos dizer que esse texto é absolutamente adequado, né? A criança não apresenta nenhuma alteração ortográfica, escreve frases, né, começo, meio, fim. O texto, as frases têm sentido, vamos dizer assim, é um texto informativo que segue uma lógica, mas, e portanto, até diferentemente, né, do texto da criança denominada, né, como K, ela não apresenta nenhum tipo de erro, né, dos chamados erros ortográficos. Só que, de qualquer forma, vejam a diferença, né? Esse segundo texto, ele não diz respeito a ninguém, né? É um texto que, diferentemente do texto escrito pela criança K, ele poderia ser escrito por qualquer outra criança. Ela põe: a água é importante, a água tem que ser limpa e a água faz bem para a saúde. Tudo bem, aqui tem algumas informações importantes a respeito da água, né? Ela demonstra ter aprendido, conhecer características importantes que a água tem e bens, né, que a água pode nos trazer. Agora, fora isso, você não percebe um trabalho dessa criança na sua produção escrita. Veja, são frases que a gente poderia dizer que são frases quase que estereotipadas, né? O que a gente imagina quando a gente lê um texto desse? A gente, na verdade, imagina uma criança reproduzindo frases mais ou menos prontas. A gente imagina uma criança muito preocupada em não errar, né? A gente imagina uma criança que tenta escrever frases que ela imagina que o professor vai estar satisfeito com elas, porque essas frases, elas acabam não tendo nenhum erro. Na verdade, esse texto aqui, a gente poderia dizer que é quase que um amontoado de frases, né? Frases com sentido, frases dentro da temática que foi solicitada, sem dúvida, mas você não vê uma ação da criança aqui, né? Você vê uma criança preocupada em escrever frases corretas. Isso é o que nós estamos dizendo com não assumir efetivamente o papel da autoria, né? E eu acho que essa situação de comparação entre esse texto da K e o texto da L torna mais claro o conceito de autoria, né? Que é um dos objetivos da nossa aula hoje, está aprofundando. Ou seja, quando você lê um texto onde o autor assume esse lugar, embora você possa não conhecer esse autor, você imagina alguém que escreveu esse texto. Quando você lê um texto onde o autor, onde a criança, né, o sujeito não se colocou como autoria,
a sensação que passa ao leitor é que esse texto poderia ter sido escrito por qualquer pessoa. E é interessante, a gente nem faz o exercício de imaginar, por exemplo, uma criança escrevendo esse texto. Veja, então a grande diferença, né, que caracteriza o texto, o primeiro texto do segundo texto, é o fato de que nesse texto, embora nós temos uma série de trocas e alguns problemas ortográficos, gramaticais, eu poderia dizer que a criança ela se encontra num processo muito mais avançado, numa possibilidade muito maior de produtora de texto, né? Ela já avançou no seu processo de constituição aí como um escritor, do que essa criança que produz um texto sem troca ortográfica nenhuma. Então, para podermos responder à pergunta, o que demarca a distinção ser autor e não ser autor, vamos escutar um pouco o que fala o Bakhtin. Autor é aquele que vai à busca da interpretação do texto de forma ativa. Além de estruturar ativamente o texto, procura produzir no leitor efeitos de sentido, ou seja, procura colocar o leitor em posições específicas de leituras daquele texto. Veja, o que o Bakhtin traz, então, é exatamente aquilo que nós tínhamos colocado, né? A distinção aqui está na posição da criança, de uma criança que busca produzir efeitos no seu leitor e de uma outra criança que fica passiva, né, nessa situação. Ou seja, ela não procura induzir, seduzir, direcionar o seu leitor. Enfim, ela não assume a sua condição de autoria. Os princípios norteadores do conceito de autoria do texto escrito. Bem, então sintetizando, né, o que nós discutimos em relação ao conceito de autoria, o primeiro ponto é entender que se constituir como leitor e escritor significa ocupar o lugar de autoria. Um segundo ponto, então, para sintetizar, né, a ideia aí de autoria, é que a pessoa que ocupa o lugar de autoria, ela elabora um texto produzindo efeitos no seu leitor. Ou seja, ela escolhe palavras, ela escolhe uma estrutura, ela escolhe uma frase, imaginando um leitor e os efeitos que essas escolhas vão provocar naquela pessoa que está lendo. O terceiro ponto refere-se então aí não à produção do texto, à escrita do texto, mas à condição de autoria na leitura de um texto, né? Então, significa que ao ler um texto, a pessoa, a partir, né, e aqui no caso a criança, a partir das suas experiências, a partir do universo que ela vive, ela é capaz de aprender não só o sentido que ela supõe, né, que quem escreveu está atribuindo ao texto, mas ela consegue produzir outros sentidos naquele texto, fazer outras associações, outras análises, relacionar com experiências, com conhecimentos que são próprios da sua experiência. Então, se colocar como autor na leitura significa aprender os sentidos do texto, a ideia, né, do que o autor coloca e criar os seus próprios sentidos. E por último, significa também entender que existem movimentos, tensões, reformulações, erros, acertos, idas e voltas, né, na elaboração do texto, que elas não aparecem no produto final, né? Quando a gente pega um texto, a única coisa que eu vejo é o produto final daquele texto. Agora, se eu compreendo o conceito de autoria, eu posso imaginar que para ter chegado naquele produto final, uma série de movimentos e de tensões e de reformulações ocorreram que dizem respeito exatamente ao trabalho do autor. Que para escrever um texto, sempre eu vou ter que reescrevê-lo. Ou seja, que a textualização, que a reescrita do texto, ela faz parte do processo de escrita. Então, isso que eu estou colocando é uma coisa muito importante, porque as pessoas, na verdade, elas, em geral, não pensam sobre isso. Quando elas pegam um livro, quando elas pegam uma apostila, ou seja, quando elas pegam um jornal, uma revista, elas imaginam que aquele texto estava pronto desde o começo. Quer dizer, é aquilo que a gente estava conversando, não é assim que acontece. Se você considera o conceito de autoria, você tem que considerar que escrever implica em reescrever. Ou seja, que para ter aquele texto pronto, e pronto só porque ele vai então ser veiculado, eventualmente editado, ou vai ser entregue, né, porque tem uma data, então é por isso que ele fica pronto, que para ele ter chegado naquele ponto, várias reescritas foram feitas, foram produzidas antes daquele momento. Porque escrever implica necessariamente num ato de reescrita, caso eu me coloque como autor.
Porque o que significa, então, se colocar como autor na reescrita? Significa eu poder fazer uma série de modificações, de transformações para poder, de uma certa forma, controlar o texto que eu quero e induzir o meu leitor a pensar, a interpretar aquilo que eu quero. Então, vamos sintetizar a ideia. A reformulação, ela aí não é uma prática de correção. O ato da reescrita, ele tem que ser entendido como um momento privilegiado para a aquisição da leitura e da escrita. Então, veja, o que nós estamos colocando com essas duas ideias, né? A reescrita do texto, diferentemente do que, em geral, ela é trabalhada, né, no ensino, ela não tem que ser entendida como um momento, agora nós vamos, então, pegar o texto primeiro e vamos corrigir o texto. Não, eu não estou falando disso, né? A gente não está partindo dessa ideia de que o ato da reescrita implica numa correção. Nós estamos partindo da ideia que o ato da reescrita implica numa posição que o autor assume perante seu texto. Ou seja, ele tem consciência que ele tem que trabalhar, retrabalhar, reescrever o seu texto para poder organizar o texto de forma a garantir que ele expresse coisas que eu desejo. Então, eu quando vou escrever um texto, se eu tenho essa noção, se eu me coloco como autora, eu não quero expor o meu texto antes de eu poder reescrevê-lo. Lógico que nesta reescrita, mudanças vão ser realizadas, em todos os sentidos. A reescrita ela implica em mudanças que envolvem um aspecto semântico, ou seja, o sentido que eu estou querendo dar, que envolve o aspecto sintático, que envolve aí nos aspectos formais, pontuação, ortografia, quer dizer, a reescrita ela vai incidir sobre todos os aspectos da escrita, mas não exatamente com o intuito da correção, mas com o intuito, vamos dizer assim, como se eu fosse estar lapidando o meu texto para que ele possa veicular da melhor maneira possível aquilo que eu sou, aquilo que eu quero dizer. Veja, então essa ideia é uma ideia fundamental, porque se eu entendo que para ser autor eu tenho que reescrever o texto, e se eu entendo a reescrita do texto como uma possibilidade de trabalho sobre o texto, eu passo a compreender a reescrita como uma atividade privilegiada no processo de aquisição da leitura e da escrita. Com isso a gente está afirmando que alguém que quer ensinar alguém a ler e escrever, precisa incorporar na sua prática, né, cotidiana, a reescrita como uma atividade sistemática. Estou afirmando, portanto, né, a partir dos princípios que a gente segue, né, da visão socio-interacionista, de que não é possível alguém aprender a ler, a escrever um texto, sem ter uma prática sistemática de reescrita de textos, onde a própria pessoa vai fazer leituras e transformações do seu texto e aonde também o adulto que acompanha a criança nesse processo vai fazer leituras e vai ajudar essa criança a poder transformar e modificar o seu texto. Então, o que eu estou colocando é que o educador deve chamar a atenção e interpretar aspectos formais ou de significação linguística que, de alguma forma, tenham adquirido saliência particular para a criança, gerando inquietações, para as quais a mesma, com a participação do educador, vai buscar soluções. O educador deve também assumir o lugar de interlocutor intérprete de seus textos, formulando questões que pudessem tornar visível à criança os efeitos de suas produções. Bem, o que nós estamos colocando é que cabe então ao educador, né, ao adulto que acompanha a criança nesse processo, ler junto com a criança o seu texto, perceber em que ponto, né, ela faz uma hesitação, ela tem uma dúvida, ela insinua que percebe que tem que fazer uma mudança e incentivar a criança a fazer essa mudança. E por outro lado, cabe ao educador também fazer a leitura do texto para a criança, fazendo uma série de questões que façam com que essa criança imagine o lugar de quem está lendo, porque ali no momento efetivamente tem alguém lendo, que é o educador, e imaginando as necessidades que ele teria para poder compreender o seu texto a partir das questões que ele fez. Vamos observar então uma situação, como essa situação ela pode acontecer a partir de um exemplo que nós trouxemos para vocês aqui, onde tem a interferência de um educador. Eu vou estar mostrando para vocês questões que a gente pode estar fazendo para a criança ao escrever um texto no seu processo de reestruturação, de reescrita desse texto. Bem, então aqui nós trouxemos para vocês dois textos, né, uma primeira escrita e uma reescrita de uma criança, denominada como J, da segunda série, com 8 anos de idade. Bem, então vamos primeiro fazer uma leitura da primeira escrita e depois a gente vai ver como é que o educador pôde ajudar e que
texto resultou da reescrita desse texto inicial por parte dessa mesma criança. Então a criança escreveu: era uma vez uma borboletinha sem uma asa. Ela chorou, o pica-pau falou: não chore, Lintinha, eu não tenho uma asa. Você quer casar comigo? Sim. Eles ficaram felizes. Veja, vamos fazer a leitura do segundo texto e vamos aí já fazendo uma discussão da intervenção do adulto nesse texto e de como a criança pôde ir transformando esse texto a partir da sua própria leitura e também da leitura que o educador fez e das questões que o educador lhe fez e que foram fazendo a criança transformar o texto. Então a reescrita é a seguinte: a criança escreve: era uma vez uma borboletinha sem asa. Ela estava chorando. Tinha também um pica-pau voando no céu. Ele falou para a borboletinha: não chore, lindinha. Por que você está chorando? A borboletinha falou: eu não tenho uma asa. Não faz mal, disse o pica-pau. Você quer casar comigo? A borboletinha respondeu: quero. Eles foram felizes para sempre. Veja, esses dois textos, como eu já falei para vocês, foram escritos pela mesma criança. Vamos observar mudanças que aconteceram, por exemplo, em relação ao aspecto semântico do texto, ou seja, a estrutura do texto. Aqui a criança coloca uma série de passagens e faltam informações. Por exemplo, ela começa dizendo que tinha uma borboletinha sem uma asa, que essa borboletinha chorou e que o pica-pau falou. Bom, de repente aparece um pica-pau. Então, o que o adulto poderia perguntar para a criança? Mas de onde veio esse pica-pau? Quem era esse pica-pau? Veja, feita essa questão, a criança para e pensa: é mesmo, eu ainda não tinha falado do pica-pau. O que o educador, ao perguntar isso, mostra para a criança? Que existe um leitor que precisa dessa informação. Ela, entendendo isso, escreve: era uma vez uma borboletinha sem asa, ela estava chorando, tinha também um pica-pau voando no céu. Quer dizer, essa pergunta leva a criança a dar uma informação a mais para o interlocutor. Uma outra passagem, vejam aqui, a criança coloca: o pica-pau falou, e coloca: não chore, Lintinha. Aí ela já pula e diz: eu não tenho uma asa. Aqui quem tinha dito já era a borboletinha. E aqui vem de novo o pica-pau: você quer casar comigo? Mas da fala do pica-pau para a borboleta e para o pica-pau, ela não sinaliza a mudança de personagem. Mas espera um pouquinho, quem que falou não chore, quem que falou eu não tenho uma asa? Quem que falou você quer casar comigo? Conforme você vai fazendo essa pergunta para a criança, veja como que ela reestruturou. Ele falou para a borboletinha: não chore, lindinha. Por que você está chorando? A borboletinha falou: eu não tenho uma asa. Não faz mal, disse o pica-pau. Percebam, veja, nós poderíamos estar fazendo uma série de outras análises, mas como as questões que a gente faz para a criança vão dando dicas para ela do que falta de informação ao seu leitor e como ela pode ir estruturando um texto de uma maneira mais coerente e mais coesa. Mudanças também no que se refere à ortografia, como vocês puderam observar, de borboletinha para borboletinha também foram feitas. Veja, lógico, aqui o nosso objetivo não é mostrar todos os detalhes do que pode ser modificado, mas como que no trabalho da reescrita eu posso interferir tanto no aspecto da estrutura do texto, como eu posso estar interferindo também em aspectos ortográficos, aspectos semânticos. Bem, por último, o que eu gostaria de estar colocando para vocês é que uma série de crianças são consideradas como portadoras de distúrbios, né, de leitura e de escrita, especialmente de escrita, porque escrevem aquele texto, frases soltas. Nós podemos dizer que essas crianças efetivamente, em geral, não têm distúrbio nenhum. O que de fato elas não conseguem é se colocar na condição de autoria e não conseguem operar sobre o seu texto.